Shalom Hashem, Shalom, nesse 21 de junho de 2020. Opa, eu acho que nós já estamos no dia 22 de junho de 2020, uma segunda-feira. Eu não iria gravar nada hoje, mas me lembrei que fizemos um estudo muito interessante sobre a questão da dogmática cristã escatológica e percebemos o seguinte: os luteranos mantêm a concepção dos reformados do século XVI. E os reformados, eles não tinham conhecimento do arrebatamento nem de Israel que nós temos hoje. Então a gente vê, é muito comum que os luteranos chamem a visão pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja como uma visão moderna e não bíblica. Infelizmente, existe essa falta de entendimento quando se segue tipo um franchising, que você não dá espaço ao Espírito Santo e você não pesquisa, você se acomoda ali naquela tradição que veio de Lutero, da Igreja Reformada, de Calvino, também os presbiterianos. Eles transmitem aqueles escritos, aquela hermenêutica, e não procuram ouvir o Espírito da profecia, como diz Apocalipse de São João, que vai atualizando e vai revelando aquelas coisas que Jesus falava que nós não estávamos, os apóstolos não estavam preparados. E aí então depois ele revela a Paulo o arrebatamento que Paulo nos testifica em 1 Tessalonicenses 4. Então o arrebatamento era algo que se restringia no Antigo Testamento, na era profética, apenas a Elias e Enoque. E então Jesus manifestou que a sua vontade era fazer um arrebatamento dos gentios também, e do povo comum, dos servos, como diz o profeta menor, Joel, que deveria até mesmo os servos receberiam o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo se tornam filho de Deus, e se tornando filho de Deus tem direito a todas as heranças como filho de adoção. Então os gentios judeus que creem no Senhor Jesus Cristo receberiam, como os tessalonicenses, o arrebatamento ainda vivos. E aí você pergunta, por que Jesus revelou a Paulo o arrebatamento de vivos? Não bastava ele revelar a ressurreição dos mortos, como vinha falando em Mateus 24 aos apóstolos, mas os apóstolos ainda não estavam preparados para ouvir sobre o arrebatamento dos vivos. Foi só quando Paulo foi chamado ao ministério que este arrebatamento foi revelado a Paulo. E Paulo comunicou e testificou aos tessalonicenses. E nós hoje sabemos que isto é verdade. A grande tribulação se avizinha, a praga do Egito, hoje moderno, que é a China, a grande Babilônia, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, poderosa organização babilônica, ou seja, dos islamistas, dos budistas, dos ateístas, dos satanistas, em Xangai, uma indústria chinesa que está promovendo uma revolução, uma nova revolução industrial de escala no mundo todo, com preços muito baratos. Agora eu estava vendo caminhonetes daqui a 3 anos serão lançadas com metade do preço das Chevrolet e Ford no mundo. Eles vão bater de frente com os Estados Unidos. Então os comunistas, ditadores aí, que lançaram esse vírus aí de guerra bacteriológica e que querem ocupar a Índia, a Caxemira, já ocuparam o Tibete, já invadiram as Filipinas, o mar das Filipinas, o mar de Taiwan, querem invadir Taiwan e querem censurar o mundo inteiro, os parlamentos, os tribunais do mundo inteiro, e desenvolver uma capacidade militar global, intimidadora de todas as nações, quer implantar, como se fosse possível, uma ditadura mundial do comunismo, do ateísmo anticristão. Então nós estamos vendo aí o dragão vermelho do Apocalipse.
que lá no capítulo 12 combate a mulher, ou seja, a igreja, Israel de Deus. Então nós já estamos vendo as profecias sendo confirmadas diante dos nossos olhos, né? Então não há por que duvidar que haverá sim esse arrebatamento, indiferente se os reformados viam ou não, porque a época deles era difícil ver, não havia Israel, os judeus era um povo sem pátria. E hoje Israel voltou, as profecias estão se cumprindo e o grande poder de Jesus está se cumprindo, como foi profetizado. Ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. Mas isso não quer dizer que Israel não vai passar grandes tribulações, porque ela está aí sendo seduzida pelo dragão vermelho, como o Brasil, agora o Supremo Tribunal Federal, Congresso, deputados, senadores, governadores, prefeitos, 20 deles, né, estão ameaçados aí de captura pelo Tribunal Internacional de Haia, da ONU e de Nova York. E as pessoas pensam que isso é brincadeira, as pessoas pensam que essas capturas são fantasias de um juiz Oscar Chiapano, mas não são não. O Trump está aí numa boa campanha, vai ser reeleito, o Brasil também, o Bolsonaro está conseguindo vencer as dificuldades e provavelmente será reeleito. E já existem capturas mesmo do Tribunal de Justiça Internacional, da Corte de Haia, de um braço empresarial do Maduro lá nas ilhas africanas de Cabo Verde. Então isso é uma realidade, né? O Trump é uma trombeta. Então as 7 trombetas vão tocar lá na grande tribulação em Israel. E ali vai haver muita conversão, ali vai ter a conversão de 144 mil judeus das tribos de Israel, e haverá as 2 testemunhas. E nessa aflição de Jacó, profetizado por Jeremias, muitos judeus então se tornarão cristãos verdadeiros, né? Mas essa é a igreja judaica da grande tribulação. A igreja apostólica é a que foi arrebatada antes que o anticristo assine esse acordo com Israel. E agora temos acordo com os Estados Unidos e a Palestina, toda essa questão lá em Israel de novo em pauta, né, com o Trump. E também nós tivemos aí a questão do acordo do porto de Israel, dos chineses, que o embaixador foi assassinado, parece. Há suspeitas disso, né? E que também os Estados Unidos disse que se Israel aceitasse esse porto chinês, iria abandonar Israel, né? E aí Israel suspendeu esse porto dos chineses ali para explorar gás e vender para a Europa, etc. Aí suspeita-se do Putin no meio, é uma história enrolada que está acontecendo. Então nós estamos vendo aí essa grande Babilônia do Apocalipse que será julgada no capítulo 18 pelo nosso Senhor Jesus, na segunda vinda pública. E aí muitos confundem a vinda de Jesus com a vinda pública. No grego, a vinda pública é epifania tomparósia, aparecimento da vinda, aparecimento para o mundo, para as nações. Então, Jesus vem quando quer, ele tem toda a autoridade, ele vem várias vezes, hoje deve estar vindo salvar seus filhos que estão clamando, fazer algum resgate, alguma operação, alguma revelação particular, singular. O Senhor é bom pastor, ele vem, ele vai, agora publicamente. Essa segunda vinda acontecerá no final da grande tribulação de 7 anos do anticristo. Então é isso que os reformados, geralmente luteranos e presbiterianos, precisam saber. E Darby, com a Bíblia Scofield também foi popularizado, seus estudos, os irmãos Plymouth, ele era um tradutor das línguas originais, ele é um estudioso bíblico. E ele trouxe essa verdade do arrebatamento pré-tribulacionista e sistematizou. Não foi uma garota, Margaret MacDonald, que influenciou, isso é conversa. Darby, ele sabia o que estudava, ele sabia teologia de Oxford, lá nos Cambridge, as melhores universidades.
que ele frequentou, né? Então ele sabia de Edimburgo, lá na Escócia também, ele sabia o que estava falando, sabia a hermenêutica que ele estava construindo. E nós sabemos também que o Novo Testamento foi corrompido a partir da tradução de Westcott e Hort, do sinaítico, manuscrito sinaítico e do Bet do Vaticano, Alfa, Bet e B, né? Os piores manuscritos, apesar de serem muito antigos, eles não eram copiados pelos falantes da língua grega, porque eles não eram bons manuscritos. Né? Suspeita-se aí historicamente que foi uma encomenda do Constantino para suavizar a divindade de Cristo. E Westcott e Hort fez este Novo Testamento grego exatamente para isso. As suas correspondências dizem que eles eram ocultistas, ou de maçonaria, ou de ciclos maçônicos aí, babilônicos. Maçonaria é totalmente babilônica, do Egito e da Babilônia mesmo. E é o que domina aí o mundo, as interações comerciais, de infraestrutura, investimentos, indústria, etc., até hoje. E Xangai cada dia cresce mais aí, essa grande Babilônia. E perseguidora da igreja, dos cristãos, materialista, né, e ocultista para o seu círculo esotérico. Materialista para o seu círculo exotérico. Então, isso aí tudo a gente vê, a gente está acompanhando. O Senhor Jesus vai arrebatar sua igreja, sim, antes dessa grande tribulação e da revelação do anticristo, como ele também, Paulo, explica na segunda carta de Tessalonicenses, que a palavra harpazo significa também não só apostasia, mas significa rápido, mas também esses falsos tradutores, como Nestle Aland, no seu Novo Testamento, lá no versículo 9 e 10 de 5 do Apocalipse, do capítulo 5, tiraram o pronome nós para os 24 anciãos, que sabemos que é uma turma sacerdotal de Davi, lá em 1 Crônicas, a ordem do tabernáculo, no capítulo 5, está completa com os 24 anciãos, presbíteros da igreja, galardoados com vestimentas brancas da igreja do galardão, da igreja de Sardes, com o trono da igreja de Laodiceia e a coroa da igreja de Filadélfia, porque Filadélfia foi prometido que persevere para que ninguém tome sua coroa. Então, se ele precisava perseverar, significa que Deus vai dar uma coroa. E Paulo falava da sua coroa de alegria, coroa de glória, coroa de justiça. Pedro também falou. Então, eles estão lá no trono. O trono celeste está preparado para vir depois da grande tribulação de 7 anos e a conversão de Israel na sua angústia de Jacó, está preparado para assumir os governos da terra, as cortes da terra, as riquezas da terra com Cristo aqui em Sião, com os 144 mil que serão arrebatados também lá no meio da grande tribulação, com as duas testemunhas, que está no capítulo 11 de Apocalipse. Então aí tudo isso está revelado por Darby, está revelado por Thomas Ice, que é um doutor de seminário de Dallas, que foi também fundado por Schaeffer, né? E que foi feito aí, Tim LaHaye fez uma produção cinematográfica, Deixados para Trás. Então, todas essas evidências, e tem mais outras, as evidências são inumeráveis do arrebatamento pré-tribulacionista. Né? São eventos. Por que Deus iria arrebatar os vivos? Né? É para tirar da grande tribulação, livrar da hora da grande provação, da grande tentação, que vai ser essa China, dragão vermelho, todo mundo aliado com esses terroristas, de tiranos aí, genocidas, né? E os políticos aí estão sendo caçados aí pelos tribunais internacionais. Então, é a coisa grave mesmo que está acontecendo, que está aí para acontecer, né? Essa guerra bacteriológica e já essa guerra de estratégicas entre Estados Unidos e a China, né?
e essas invasões da China em vários países, etc. Então a gente está vendo que realmente o Apocalipse se cumpre. E o evento de Mateus 24, dos tribunais, do julgamento de separação de ovelhas e cabritos, quer dizer, por que seria então transformados com o corpo celeste para o céu enquanto nas nuvens, em 1 Tessalonicenses 4? Se vai ter o tribunal aqui na terra, então é porque o tribunal de Cristo, que Paulo se refere no céu, é um tribunal do galardão. Você vai ter coroa, você vai sentar no trono, você vai ter tantos galardões, tantos talentos, tantas cidades você vai governar no milênio, né, etc. Então, tanto de alegria, como dizia o saudoso Dr. Shedd, Dr. Tim Holland, missionários batistas, né, o tanto de alegria que você vai sentir. São bênçãos, são galardões também sensoriais, celestiais e espirituais. Não são apenas políticos na terra do milênio. E tudo isso, então, a gente tem que ficar sabendo. E não quer dizer que Calvino, que Lutero ou que os luteranos não sejam cristãos por causa disso. Não. É porque a revelação é progressiva, assim como Paulo nos explica e Pedro nos explica, né? Que os profetas ansiavam ver essa revelação da cruz de Cristo, como Isaías, né, sobre o servo sofredor, e até os anjos anelavam entender, porque Paulo diz que foi no final desses tempos, na plenitude dos tempos, que seria revelado o sacrifício da cruz de Cristo. Então é por isso, não é porque eles são apóstolos, que eles estão errados, ou que o engano deles é porque eles não viveram numa época mais clara das profecias, do espírito profético, do Espírito Santo. Então eles têm que entender, não vai deixar de ser luterano, porque mudou de entendimento profético, né? Nem calvinista, nem presbiteriano. É perfeitamente aceitável que a reforma seja limitada ao seu tempo e ao espírito profético do seu tempo. Só isso, né? Não é preciso criar um debate de ódio, de repugnância entre os irmãos, né? Mas aceitar com humildade o progresso do espírito da profecia. Shalom, a chance que você falou, Alf, eu agradeço pela atenção. E você que quer aceitar Jesus agora, aceite-o antes desse grande arrebatamento, escape dessa grande tribulação. Você quer se reconciliar com Cristo, e você que está na paz, na graça de Cristo, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. O Senhor levante seu rosto e resplandeça a sua misericórdia e paz. Amém. Oferecimento, Ministério Igreja de Jesus.